irmãos, eu quero dar início a esse tempo de pregação com oração. Dois motivos específicos e assim, mais urgentes de oração. Primeiro é que agora mesmo, Jamile, esposa de Ricardo, deve estar trazendo ao mundo, né, o primeiro filho. E nós queremos orar para Deus abençoar. Orar também pela nossa irmã Sônia, esposa de Ney, aquele casal que veio de São Paulo. Ela deve estar se submetendo a uma cirurgia de emergência, questão da vesícula, agora de manhã. E nós queremos orar por isso. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, a Tua igreja reunida nesta manhã clama pela Tua misericórdia, a bondade do Senhor sobre os Teus filhos. Ó Deus, nós pedimos que a boa mão do Senhor repouse sobre essas nossas duas irmãs que estão sob os cuidados médicos. Nós estamos mais do que convencidos de que a equipe médica põe a mão, mas é o Senhor quem cuida. E pedimos que seja assim, e que o Senhor dê resultado feliz para essas duas famílias, que são a nossa família, a família da fé. Ouve, Senhor, a nossa oração, porque a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nas Lamentações do profeta Jeremias. Lamentações do profeta Jeremias. Capítulo 3. Eu ia ler do verso 16 em diante, só porque tem um nome em pedrinhas ali, mas eu vou ler mais adiante aqui. Verso 20 em diante. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, a palavra desta manhã, conquanto seja e esteja baseada na experiência de Jeremias, nas suas lamentações doloridas, mas não será uma mensagem de pesar, mas uma mensagem de esperança e de alegria para nós. É claro que o contexto, quem conhece a Bíblia nem precisa conhecer tanto para saber o contexto das Lamentações. Começa o capítulo 1 das Lamentações com o título Jerusalém destruída e desolada. Essas lamentações fazem parte da experiência de Jeremias, presenciando o cativeiro de Jerusalém diante
da Babilônia. O cerco terrível, o desfecho do cerco e a levada do povo para a Babilônia. Segundo as Escrituras nos informam, foram 2 anos de cerco. Vieram as tropas de Babilônia, cercaram Jerusalém por 2 anos. Ninguém entrava, ninguém saía da cidade. As trincheiras estavam postas a poucos metros da muralha que cercava Jerusalém. Todos os dias, de manhãzinha, antes do sol nascer, e ao entardecer, as tropas de Babilônia se preparavam para a guerra, davam voz de combate, fazia grande alarido do lado de fora, anunciando um ataque que nunca vinha, para manter sob suspense constante aquele povo já sofrido há tanto tempo, que era Judá, que agora representava todo Israel. A Bíblia diz que, naquele período de 2 anos, a comida foi ficando escassa dentro dos muros. E muitos iam morrendo de inanição. A água que havia na cidade, das fontes que havia dentro da cidade, secaram naquele período. E o curioso é que o próprio profeta Jeremias dá a razão da seca dessa fonte. E o profeta Isaías também fala disso. Nunca antes, desde que Jerusalém era ainda conhecida e chamada como Salém, dos tempos de Melquisedeque, essas fontes nunca haviam secado. Depois desse período também nunca mais secaram, mas naqueles 2 anos a água acabou. Jeremias diz que ele viu a mortandade dentro da cidade, e um cheiro de morte correndo pelas ruas. Ele viu anciãos honrados, os profetas, sacerdotes, barbas longas, caminharem até a praça onde ficava o templo de Jerusalém, para adorar, não terem mais forças, tombar e morrer. Ele disse que viu mães pegarem seus filhos, que ainda mamavam, seus filhos de peito, assar e comer. Tamanha era a opressão, a agonia, a dor, a miséria daquele povo. E o profeta Isaías, contemporâneo daquele período, ele diz que isso aconteceu não porque havia fome de pão somente, mas porque era a mão do Senhor que estava contra o seu povo. A razão do cativeiro foi e sempre foi a desobediência. Foi assim quando aconteceu o cativeiro na Assíria. E a Escritura traz 2 capítulos inteiros só falando sobre a causa do cativeiro. O capítulo 17 do livro de Reis. 17 e 18. E ali diz que o cativeiro se deu porque o povo que se chamava, se conhecia pelo nome de Deus, foi se distanciando, abandonando, se desviando tanto do caminho, que já não se reconhecia mais. Se dobrava ante outros deuses. Acreditava em agouros, premonições.
na palavra humana, trouxe para o seu cotidiano, para a sua adoração, as práticas, as praxes da adoração profana e pagã, ao ponto de o povo de Israel, os seus líderes, queimarem seus próprios filhos em altares pagãos que exigiam sacrifícios. E já era um povo completamente desconfigurado e desfigurado daquele que saiu do Egito, dizendo: só o Senhor é Deus. Foi assim também no cativeiro de Babilônia. E Jeremias escreve essas lamentações para falar do porquê de Jerusalém estar desolada, destruída. E fala da tristeza de Sião, que provém de Deus, a mão do Senhor que pesava sobre o seu povo, é o capítulo 2. Depois o capítulo 3, que é o capítulo do qual eu tirei aquela porção para ler para os irmãos, fala sobre o convite para o povo reconhecer o seu pecado diante de Deus. É o capítulo 3. E depois então vem a esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. E então vem a descrição de que a misericórdia do Senhor, ou as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E é sobre isso que eu vou falar com os meus irmãos nesta manhã. As misericórdias do Senhor não têm fim. Renovam-se toda manhã, porque grande é a sua fidelidade. Irmãos, misericórdia é piedade, é compaixão, é a expressão primeira do grande amor de Deus. É a capacidade de perdoar quando o que se merece é juízo e justiça. Misericórdia é o derramar de uma graça imerecida quando o que se merece de fato é o exercício da justiça, do direito. É a misericórdia. E essa é a marca do nosso Deus. Eu escrevi no boletim que a carteira de identidade de Deus é o seu grande amor. Mas a expressão desse amor está na sua misericórdia para conosco. Eu quero dizer para os irmãos, iniciando essa minha exposição, que Itamar Santana Bezerra só está aqui à frente, de pé, por causa da misericórdia do Senhor. Você só está aí, vivo, assentado, participando, cultuando a Deus por causa da misericórdia do Senhor. Não somos consumidos nem pela ira de Deus, nem pela ação do inferno, que age contra nós, que trama contra nós, que vem sobre nós todos os dias, com fúria inclemente, por causa da misericórdia do Senhor. Nós somos restaurados, renovados, reconduzidos ao estágio de esperança, para viver todos os dias. Não é porque somos bons, nem é porque a nossa mente tem uma capacidade privilegiada e maravilhosa de se recompor. Nós só nos renovamos na esperança diária, de levantar da cama, colocar o pé no chão, olhar para a vida, continuar e prosseguir, por causa da misericórdia do Senhor. Não é que a nossa agenda,
aponta para um dia melhor, para um dia feliz, para coisas que podem acontecer, portas que poderão se abrir naquele dia, ou coisas naturais que nos encorajam. Não é isso. É que a misericórdia do Senhor, antes que nós acordemos, ela é que nos acorda. Ela é que nos prepara para os embates, para o novo dia, para uma nova esperança. É o Senhor quem nos renova. Nós só vivemos, nos movemos e existimos por causa da mão do Senhor. As misericórdias do Senhor não têm fim. Eu vou fazer uma referência para os irmãos lembrarem de um salmo precioso. É o Salmo 145. Depois você pode conferir. Nele está dita uma coisa que explica, do ponto de vista teológico, o que representa a misericórdia do Senhor, nos atando, nos cercando em toda a nossa existência. No Salmo 145, diz que a misericórdia do Senhor, ou as misericórdias do Senhor, permeiam todos os seus feitos. Ou seja, tudo o que Deus faz, todos os seus atos de bondade que compõem a história da humanidade, a nossa vida, todos os atos estão permeados, visitados, compostos pelas misericórdias do Senhor. As misericórdias são gesto de bondade extrema, quando não se pode esperar aquilo. Então, o plano da salvação, que Deus nos amou sendo nós pecadores, e por isso enviou o seu Filho para nos resgatar. Nós dizemos que foi pelo grande amor com que Ele nos amou. E esse amor se manifestou na misericórdia, porque nós mereceríamos justiça. Porque todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, destinados à condenação eterna por nossos próprios méritos, pelas nossas próprias maldades, perversidades, pelos caminhos que escolhemos através de Adão. Deus não estaria errado em nos julgar e nos remeter para o inferno. Mas a Escritura diz que, por causa do seu grande amor e das suas ternas misericórdias, Ele nos resgatou em Cristo Jesus. Todos os seus atos estão permeados pela sua misericórdia. Deixe-me fazer uma outra referência para a nossa meditação. Há uma passagem na vida de Davi que pode representar muitas passagens também na nossa vida e servir como um exemplo na nossa meditação. Davi, como um homem, e como todos os demais homens da Escritura, tropeçou fragorosamente, de uma forma que nós que vamos acompanhando a leitura, desde o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, quando se fala pela primeira vez em Davi, e nos narra toda a sua história, a sua trajetória, nós ficamos sem entender como um homem daquele nível de espiritualidade, de vigor espiritual, um homem tão nas mãos de Deus, pôde cair de forma tão vergonhosa, tão infantil, tão dramática. E Davi pecou várias vezes. Numa dessas quedas, ele expõe o que eu vou dizer agora para os irmãos. Ele estava num auge de conquistas,
no auge de popularidade, tudo dava certo para Davi. Na conquista das terras, dos limites de Israel, as alianças com os vários povos, Davi era o grande nome. E tudo que ele fazia dava certo. O capítulo 8 do primeiro livro dos Reis fala das muitas vitórias de Davi. E diz que onde ele colocava o pé, a bênção do Senhor chegava. Sabe o que Davi fez? Deixou-se visitar pelo vírus da vaidade, da presunção, mandou levantar um censo em Israel. Não era somente para saber o número de pessoas ou os novos nascimentos, quanto cada tribo tinha agregado de membros, de novas pessoas. Não era essa a finalidade do censo. A finalidade do censo era para saber o poder que residia na nação de Israel, de onde vinha aquele poder que resultava naquelas conquistas, o poder bélico, armamentista, as estratégias usadas, os seus exércitos, os seus valentes. E Deus viu isso no coração de Davi. E é claro que ele não poderia visitar o coração de alguém que tinha consciência de que as vitórias eram dadas pelo Senhor. Davi não poderia jamais atribuir a si mesmo, nem ao seu poder, toda aquela conquista que naturalmente vinha do Senhor. Resultado, Deus se entristeceu com Davi e resolveu puni-lo. E de uma forma curiosa, é a primeira vez que aparece isso na Bíblia, Deus deu a Davi a oportunidade de escolher o castigo. E Davi, homem de Deus, piedoso, que se arrependeu de fato, ele disse essas palavras. Ele disse: que eu caia nas mãos de Deus, não nas mãos dos homens. Porque nas mãos de Deus há multidão de misericórdia. E não disse mais do que é que tem nas mãos dos homens, porque já fica claro, o homem é vingativo, o homem é senhor da situação, o homem cobra, o homem pune. E a gente vê isso na parábola que o Senhor Jesus contou sobre o credor incompassivo, sem compaixão, sem misericórdia. Alguém que devia R$100 a outro, não conseguia pagar aqueles R$100. É assim mesmo? Eu estou indo certo? E é porque eu quis construir de um jeito aí, sair da linha mas eu vou explicar, vocês vão entender. O primeiro devia 1 milhão, não é isso? É isso. Então, vocês já entenderam, eu vou pular essa parte. O outro depois devia apenas R$100 e não quis. Ele foi perdoado de 1 milhão. Agora eu entrei, não foi? Foi perdoado de 1 milhão. E depois não quis perdoar os R$100 daquela pessoa. E quis cobrar até o último centavo. Na parábola, a explicação é que Deus nos perdoa de 1 milhão. De 100 bilhões. Porque é a misericórdia do Senhor. O homem não perdoa 10 centavos. Ele cobra a conta. Por sua ruindade, sua inclinação para o mal. E foi isso que Davi disse.
Ele diz que eu caia nas mãos de Deus, porque nas mãos de Deus há muitas misericórdias, e não nas mãos dos homens. E saibam que Davi tinha consciência do que é cair nas mãos de Deus. Não significava que cair nas mãos de Deus não há juízo, não há castigo, não há disciplina. Até porque Deus estava dando a ele a escolha da disciplina, do castigo. Porque a Escritura diz que não há filho que não seja disciplinado. E Deus, por amor, nos disciplina. E que não é fácil, porque a mão de Deus, de fato, pesa. E a sua disciplina é justa, mas é cheia de compaixão. É como infinitamente inferior, num plano natural, só para ilustrar, pais de verdade, amorosos, criteriosos, que amam seus filhos, disciplinam os filhos, mas não os abandona. Castiga os seus filhos, mas os acolhe depois com amor, porque é o laço que nos prende. Essa é a mão de Deus. E Davi sabia disso. Então, voltando para o texto das Lamentações, num resumo daquela experiência de Jeremias, ele traz em todo o livro, que você pode ler em meia hora e ter todo o contexto. Ele diz que a cidade estava sendo assolada, desolada, de uma forma tão dramática, que a expressão que foi usada é que a glória de Israel foi embora. Foi-se a glória de Israel, a alegria, e aquilo que eles chamavam de Sião, que era a marca da riqueza, da alegria, de multidão em festa, perdeu-se. Sabe quem nos dá a ideia do impacto, da desolação, da destruição, do tsunami que passou sobre Jerusalém? O Salmo de número 137. Não precisa conferir, que eu vou citá-lo para você. Esse Salmo 137 é um salmo dos filhos de Israel, quando estavam já em Babilônia, depois dessa fase aqui, já em Babilônia, com a alma despedaçada. E eles escreveram e disseram assim. Notem as expressões ao se referirem a Jerusalém. Eles disseram: às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, as árvores, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, que fôssemos alegres, e diziam: entoai-nos aqueles cânticos de Sião. Como, porém, entoaríamos o cântico do Senhor em terra estranha? Ah, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se apegue, que se resseque a minha mão direita e apegue a língua ao meu paladar. Se me não lembrar de ti, ó Jerusalém, e preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filhos de Edom, que há de ser destruída. Feliz aqueles que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra.
E assim eles lamentavam, lembrando-se de Sião. Sabe o que era Sião para eles? Era aquela experiência do templo, da celebração, dos cultos, que no Salmo 40 e 42 fala sobre a multidão em festa, indo para a casa de Deus. E nessa multidão em festa, o que eles cantavam em romaria, em romagem, eram as misericórdias do Senhor. Vocês lembram do Salmo? Um salmo de 140 versículos, só repetindo, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, porque Deus fez isso e isso, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles repetiam, eles cantavam, salmodiavam, porque reconheciam que a experiência de vida deles residia na misericórdia do Senhor. E então, Jeremias, vivendo esse drama, junto com os israelitas, ele como um dos, chora, sofre, geme, põe a boca no pó, vê que a desolação tem fruto no pecado e na repreensão do Senhor, mas ele não fica aí. Ele diz que quer trazer à memória, diante de tudo isso, aquilo que lhe pode dar esperança. Diante do caos, ele quer ver algo que lhe dê esperança. Quer trazer à memória e deixar na mente de forma bem gravada, bem nítida, aquele fato, aquela experiência, aquela mensagem que lhe renove a esperança. E sabe que fato é esse? Diante de todo o quadro que eu narrei e descrevi, ele poderia lembrar muitas coisas da história de Deus e o seu povo. Seus feitos grandiosos, os seus milagres, as suas promessas e tantas outras maravilhas que nos dão força para caminhar. Mas vejam as palavras de Jeremias. Diante de tudo, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E ele diz o que é. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. É isso que nos dá esperança. É isso que renova a nossa alegria. O que nos faz olhar para frente, diante de todo o caos, de toda perspectiva negativa, de toda sombra, de todo mal, de tudo o que pode nos abater e nos abatem, o que nos renova, o que nos restaura, o que nos faz olhar para frente, é a misericórdia do Senhor. Sabe o que foi que Davi disse? No salmo mais lido, mais amado, mais desejado, mais celebrado de todos os 150 salmos que nós temos. Vocês sabem que houve milhares de salmos. Esses são os que nós temos. O Salmo 23. Lembram o que é que ele fala sobre isso lá no fim? Devem lembrar. Eu sei muitos salmos de cor. Vamos recitar de cor só para vocês não ficarem muito tempo calados? Sem colar. Não, o salmo inteiro. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte,
não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Então vou pegar só o versículo que fala sobre a misericórdia. Preste atenção nisso. Todos os dias, inclusive hoje, todos os dias, bondade de um lado, misericórdia de outro, me seguirão todos os dias. É isso que nos dá esperança. O vale da sombra da morte pode nos acontecer, mas a bondade do Senhor seguirá conosco, porque elas não têm fim. Grande é a sua fidelidade. Vamos orar. Faça uma oração silenciosa, meu irmão, pessoal, de gratidão a Deus pela sua fidelidade e a sua misericórdia. Senhor soberano, nós queremos agradecer de todo o nosso coração por essa palavra preciosa que nos revela, que nos traz à memória quem o Senhor é e o que o Senhor representa para o teu povo. Queremos agradecer, Senhor, porque, a despeito das nossas fraquezas, dos nossos pecados, não somos tratados como merecemos, mas todos os dias e todos os momentos da nossa vida estamos deitados na rede da tua misericórdia, o que nos traz confiança para nos achegarmos ao trono da graça, sabendo que não entraremos em juízo, nem em condenação, tão somente por causa da tua misericórdia. Queremos pedir, Senhor, que nesta manhã, o teu povo que aqui congrega, que cultua pela internet, e a tua igreja espalhada por esse mundo afora, que o Senhor renove o teu povo, na esperança, na fé e na firmeza, nas tuas misericórdias. No nome de Jesus é que oramos com gratidão e louvor. Amém.